aqui que a gente vai falar disso já já. Mas só para voltar na questão dos patrocínios, a gente tem essa imagem aqui produzida pelo nosso departamento de artes. Muito maneiro falar isso, né? Dos maiores patrocínios ali da Série A do Campeonato Brasileiro. Esses patrocínios, na verdade, são os patrocínios Não, tem 11 aqui, na verdade, né? Qual time que não tá aí? Tem 11 aí. 4, 8, 11. Grêmio, 11. Inter, Cruzeiro... Cruzeiro não tá aí, né? O Cruzeiro não tá. O Cruzeiro é o que não tá. Mas são ali os principais patrocínios do Brasil, os 11 principais patrocínios do Brasil hoje. O Flamengo recebe... Isso aí é sempre bom lembrar, né? São valores estimados, alguns valores têm bônus, outros não, como eu falei ali, a questão do Fluminense e tal. Você tem aí uma imagem. Fluminense hoje estaria ali em torno da 7ª posição, mas eu acho que tá no bolo do Vasco até o Inter ali, o Dedé, é meio que um bolo só, né? Você tem Corinthians, Palmeiras e Flamengo muito destacados, né? Isso não resta dúvida, né? Então, esse do Vasco aí me incomoda muito, cara. Os gatilhos que deve ter para atingir isso aí não são... É difícil, né, atingir, né? Até pelo Faço momento ideia, para chegar a 70 aí. tem que ganhar muito. Inclusive ganhar o Mundial. A Copa do Mundo, como disse o Lauro, né? Então, mas ali, o Santos acho que está dentro de um parâmetro, né? Até agora com a valorização da marca. Certamente o Santos deve estar negociando alguma coisa a mais também. Só esperar o tempo que o Neymar vai ficar. Se vai ficar 6, vai ficar mais 6 meses. Acho que está dentro do mesmo pacote, cara. Assim, não vejo nada distorsivo, não. O Botafogo deu uma melhorada boa, justamente por causa da SAF, né? E os títulos que conquistou no passado. É o mesmo bolo ali. Agora, o Flamengo, Corinthians e Palmeiras vão sempre se distanciar, né? E toda vez que o Flamengo vê que tem alguém que sai as notícias que estão ganhando mais que o Flamengo, ele vai lá e renegocia para aumentar, né? Então, de fato é isso, né? Então, olhando para esse cenário aí, claro, a gente conseguindo aumentar ainda a questão dos valores é sempre importante, né? Mas eu acho que está dentro de um cenário aceitável. O que não podia era times ganhando 50, a gente ganhando 18, 17. Aí, times que estão basicamente na mesma prateleira, né, que a gente. É claro que o Lessa foi feliz aí com relação ao São Paulo. O mercado paulista consome muito, a população de São Paulo é muito maior que a do Rio, entre outras variantes. São Paulo realmente não vive bem, mas São Paulo tem uma história forte, né, gente? São Paulo tem campeão mundial, tem campeão de Libertadores. Às vezes mais espaço na TV também, Dedé. Pode ter também. Isso tem impacto. Com certeza, né? Então, e vive uma crise também, né? Saiu lá que o São Paulo está chegando perto de 1 bilhão a sua dívida, né? Então, eu vi essa notícia rodando também. Mas, olhando por essa parte aí, eu acho que está dentro do parâmetro. Não vejo nada que eu fique revoltado. Eu só não consigo aceitar o Vasco levar 70 milhões. Para o Vasco levar 70 milhões, isso me incomoda. Eu queria ver esses gatilhos aí. Só aproveitando aqui, Gabriel, o gancho do Dedé aí. Certamente tem um monte de aquela camuflagem que fazem no contrato e até já... Não sei se foi o Mário que falou, outras pessoas que falaram, que pega ali... O Fluminense aí, o Lessa, o próprio do Fluminense aí, é o que eu falei, não é 52, é cerca de 40, na verdade, né? Você vai colocando tudo ali, metas, bônus que podem ser batidos, e aí coloca lá no total que o contrato é X, mas na verdade você tem que chegar, para você ganhar esse X, você tem que conquistar títulos, enfim, tem uma série de metas ali a serem cumpridas. Só destacar aqui do meu ponto, depois se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, Gabriel, só para não esquecer, alguns contratos aí, Botafogo, se eu não me engano, o próprio Vasco, o Atlético Mineiro, que não era essa empresa, foram contratos que foram negociados, eu posso estar enganado, tá? Mas Botafogo, certeza que não era. Foram negociados depois que o Fluminense já tinha assinado com a Superbet. O do Botafogo foi agora. Alguns são recentes. Estrela Bet. Exato. Então tem antes era... Para não sei o que, né? Parimate. Parimate. Isso aí. Então, há uma defasagem e por isso esses contratos vão ser renovados. Porque assim, o mercado parece que não parou de crescer ainda. Assina um contrato milionário e bilionário aqui, vem uma outra empresa, coloca mais grana e quem tá lá, quem ficou para trás tem uma defasagem que se quiser manter as propriedades em camisas importantes de clubes grandes, você tem que renegociar. E aí, depois dessa renegociação, a gente vai ter uma noção melhor de que pé tá a situação do Fluminense em relação a outros clubes. Alô, KTO, hein? Vou renovar. Nossa.
Essa é a hora, eu só ia fazer mais uma pergunta, então, já que o Lessa falou, vou pra Júlia, que é o seguinte, assim só. Ô, Júlia, o São Paulo assinou até 2030. A conta que eu fiz foi o seguinte: há 5 anos atrás, vamos botar 5 anos aí na conta básica, o Fluminense estava ansiando por 12, 13 milhões de um patrocínio master. O Fluminense nem tinha patrocínio master em 2020. Estava desesperado até depois que chegou ao contrato cabetano. Aí, minha dúvida é o seguinte: se o Fluminense assina um contrato, o CEO já soltou lá que vai ser até 2028, mas se o Fluminense assina um contrato, por exemplo, até 2030, 31, com valor que a gente julga alto agora, não pode ser também que o Fluminense está se prendendo num contrato que todo mundo vai renovar e o Fluminense ficou preso num valor, por exemplo, se o Fluminense em 2023 tivesse assinado por 30 milhões, 40 milhões de reais, vai lá, por 6 anos, talvez agora a gente estivesse falando, estamos presos num contrato que não valoriza mais. Tem um pouco dessa ótica, você acha? Ou acho que já está chegando, tipo, a bolha já vai explodir já, está chegando no teto desses valores? Ah, cara, é muito difícil falar sobre teto no futebol. Eu acho que principalmente quando a gente olha os que estão ali na parte de cima, que eu lembro que até quando sai a do Superbet também falam da do Corinthians, que é uma bem alta e que, enfim, é um time com bastante visibilidade, bastante torcida, mas que também tinha suas questões ali para alcançar esse valor. Mas sim, eu acho que está se prendendo, talvez com mais segurança do que o São Paulo, né? Porque o São Paulo está se prendendo por 2 anos para frente. Mas não sei também, né? Pode parecer isso, mas vindo uma outra empresa que tenha vontade de pagar mais, você também consiga acertar esse valor, ainda que tenha um contrato em curso, né? Que é o que está sendo feito agora, por exemplo. Bom, a gente não sabe se existe essa outra empresa, mas assim, a gente está já garantindo uma renovação com um contrato em curso. Acredito que isso poderia acontecer mais para frente, de se tomar cuidado, mas acho que até 2028, cara. Acho que ainda tá perto, assim. Parece que não, mas tá bem perto. Pois é. Só atualizando, o Grêmio 1-0, tá? No Atlético Grau do Peru. Jogo da Sul-Americana, né? O Grêmio tá jogando em casa, um gol de cabeça. Tá tendo outros jogos ali da Sul-Americana também. No grupo do Galo, o Caracas tá ganhando por 1-0 do Cienciano do Peru. O Grêmio, com essa vitória, vai pelo menos ali se recuperando um pouquinho também, né? No final de semana tomou 2-0 do Ceará ali, que foi um negócio meio Mas ele ganhou na estreia, né? Não, se recuperando moralmente. Na Sul-Americana tá bem ok. Caminhando já a classificação. Luquenho, né? Foi Luquenho, né? Que ele ganhou no Paraguai. Isso. Só o Fluminense e ele, se eu não me engano, na Sula ganharam fora só dos brasileiros ali. Deixa eu ler aqui, mas teve mais um do Sérgio Frankenberg aqui, um superchat falando: Lessa pistola na Europa, eu sempre te defendo, valeu? Aí, ó, o Sérgio Frankenberg te defende em euro. Boa, Frankenberg, é verdade, obrigado. Tá sempre presente aí, dando moral, obrigado. O Germano Rios, Germano Augusto, né, mandou 2 pix aqui em sequência, 19,2 e R$5. Tava sumido ele, a impressão minha. Então, quem tava fazendo a função do 19,2 era o Guilherme Reinaldo, né? O Germano Rios tá, deve estar na Europa, tá morando na Europa também, igual o Lessa. Então, ele mandou aqui 19,2 e falou: assunto de ontem. Acho burrice da torcida vaiar jogador durante o jogo. Sei que tem essa liberdade, pois são livres, mas são burros. Desculpe ser grosso. E a burrice principalmente vaiar jogador que joga com vontade e raça como o Martinelli. Ficou um negócio complicado ali. Eu entendo o Renato quando ele fala, de fato é mais inteligente que você vai o jogador após o jogo, mas também eu entendo o torcedor que assim, quando você vai depois do jogo, você está vaiando o time todo. Quando você vai dentro do jogo, você quer mostrar que você está vaiando ou camisa 7, ou camisa 11, ou camisa 8, nesse caso, né? Então acho que, enfim, eu consigo entender o torcedor que vaia. Arquibancada não é momento racional, galera. Eu mesma acho errado e eu mesma já vaiei. E, assim, se der vontade, na hora, incontrolável, eu vou vaiar também, é isso. Eu acho que às vezes você tem que olhar para quem você está direcionando a sua vaia. Mas, assim, falar que lá na hora você vai parar para... Ai, meu Deus, tadinho dele, vou esperar até o final do jogo. Não existe isso dentro da arquibancada. O problema assim, só que o a problema. vaia... A vaia não ajuda, né? Isso que eu ia falar, né, Elias? A vaia não ajuda. A vaia tira a confiança, a vaia faz o jogador ficar cada vez... Ele não vai tentar um passe longo. Não, eu concordo. Ele vai fala pra mim na hora. algum jogo. Não, eu sei. Mas é uma...
Tem algumas torcidas que tem esse... Não vai durante os 90, né? Mas do Fluminense vai. Tem outras que vão também, né? Se eu pudesse falar não vai, seria legal. Mas a gente... porque eu sei como é que as coisas funcionam, e principalmente dentro de campo, né? Então a gente vai ter um jogador cada vez mais limitado, cada vez com mais medo de errar, cada vez a bola queimando mais no pé. Tudo atrapalha, né? Então, acho que é mais ou menos o ponto por aí. Não vejo nada positivo, mas a torcida tem direito de fazer o que quiser, né? Pagando ali, tá tudo certo. Acho que a questão da vaia, o problema da vaia é que geralmente é um coro, né? E um coro de muita gente, com muita gente. Então, eu, por exemplo, eu prefiro, até mais adepto da minha personalidade, eu prefiro xingar. Eu xingo tudo quanto é nome. Só que o xingamento, se cada um xingar o seu xingamento preferido, não vai dar pra, sabe, não fica uma coisa assim uníssona. Agora a vaia é todo mundo ao mesmo tempo. E aí acaba gerando uma insegurança maior, né? Então, pra mim, eu também não sou muito a favor durante o jogo assim. Nunca fui muito de fazer, que eu prefiro ofender. Mas aí a minha ofensa não chega lá também. Então eu desabafo e o cara não escuta e tá tudo bem. E o pior, só para complementar, não é naquele jogo, né? É no histórico, né? Quando você está insatisfeito com determinado jogador e o resultado não vem, né? Ou está sendo... naquele momento ali tá ruim, tá perdendo, tá empatando, toma um gol como foi agora contra o Bragantino, o cara pode até não estar fazendo uma partida ruim, mas ele carrega um histórico de mágoa pelo torcedor, e aí o cara vira a metralhadora para ele, né? Então, como aconteceu com o Martinelli. Então, e o próprio o Freitas, o René, que são jogadores que a gente sabe que está marcado. Toda vez que o Fluminense estiver nessa situação, como aconteceu, ou tomar um gol ou tá perdendo, esses caras, se pegar na bola, esquece, né? O Martinelli, não sei, porque a briga foi grande, né? Rendeu, né? Mas Freitas e René, com certeza, né? Não mudou nada para eles.